Muito bem. Convido você a abrir a sua Bíblia, seu iPhone, iPad, seja o que você estiver com a Bíblia, de que forma você estiver com a Bíblia, em Mateus 9. Vamos ler aqui um texto, Mateus 9, de 18 a 19, e depois saltaremos do 23 ao 26. Mateus 9, de 18 e 19 em diante. Aqui, Jesus estava saindo, possivelmente de Decápolis, e estava à beira-mar, e o povo foi chegando a ele. Então começa o verso 18 exatamente assim: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou, e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. Tendo Jesus, verso 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, em confusão, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Deus abençoe a leitura feita e a nós também. O título dessa mensagem, ela somente dorme. Ela somente dorme. O pregador americano do século passado, Dwight Moody, ele disse que teria que dirigir um culto fúnebre. Então ele estava procurando na Bíblia um momento onde Jesus estivesse celebrando ou participando, dirigindo o culto fúnebre. Mas ele disse depois que ele ficou frustrado. Eu me frustrei porque eu não achei nenhum culto que Jesus dirigia esse tipo de culto, um culto fúnebre. Jesus simplesmente, aonde chegava, onde estivesse o defunto, Jesus o levantava. Jesus o levantava. E esse texto que nós lemos também é uma história semelhante, que aconteceu há 2000 anos atrás. Um pai aflito corre em direção a Jesus e pediu que Jesus o ajudasse. E ele pediu socorro. E a Bíblia diz que ele foi bastante humilde. Se você perceber no verso 18, ele chega e o adorou. Ele o adorou, ele se ajoelhou perante Jesus e clamou. Ele mostrou uma grande humildade perante Deus e a sua fé, que Jesus poderia salvar, realmente resolver o problema dele. Então, irmãos, o que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa fé, para a nossa construção de um verdadeiro cristão, filho de Deus, em primeiro lugar, nós podemos ver a seriedade da situação. A seriedade da situação. Jairo era um nome desse homem. Sua história também está escrita nos livros de Marcos, capítulo 5, Lucas, capítulo 8. E esses três evangelhos, eles são conhecidos por repetirem, de certa forma, o mesmo texto, de forma literária, uma mesma ótica parecida. Eles são chamados de evangelhos sinóticos. Eles combinam muitas coisas. Eles contam um pouco diferente, mas é a mesma história. E aqui temos o nome dele. Aqui em Mateus não cita o nome dele, mas o evangelho de Marcos cita. O nome dele era Jairo. Já era um chefe da sinagoga. Era um dos líderes local. E ele tinha uma filha, uma única filha, e essa filha tinha somente 12 aninhos de vida. Lucas retrata, descreve esses anos dela.
e ela estava gravemente ferida. A Bíblia não descreve, não entra em detalhes qual era a sua enfermidade, e ela acabou morrendo. A única filha que aquele homem tinha. Por isso Jairo foi correndo desesperado ao encontro de Jesus, na presença de Jesus, para dar uma solução a ele. Que o caso era muito grave e exigia uma solução rápida. Irmãos, todos nós, de um momento, num instante das nossas vidas, maior ou menor medida, já enfrentamos um problema desse tipo. Já é parecido e deparamos com uma situação assim. E quando chega a nossa vez, nós não conseguimos. Qual é a solução? Muitas vezes nós damos soluções para outras pessoas aflitas, desesperadas, em grande conflito, mas quando chega a nossa própria vez, nós não temos a solução tão esperada e que tanto nós precisamos. Então é interessante que o nome do Jairo é de origem grega e de hebraico é Jair. Então, na verdade, os dois nomes, não é, têm o mesmo significado. Tem o mesmo significado. É aquele que espalha a luz. Nós temos, no corpo nosso diaconado, do oficialato, nós temos o Jairo e o Jair, não é? Como vocês conhecem. Mas nesse momento, quando atravessa essa crise, Jairo parece que vê todas as luzes apagadas. As luzes não tem nem luz para o fim do túnel desse problema que está diante dele. Então, certamente, ele procurou, na sua época, todos aqueles líderes, os líderes da sinagoga, né, religiosos, para levantar recursos para salvar a vida da sua filha. Como era administrador também, devia saber de cor as orações citadas lá na sinagoga. Mesmo assim, aquelas orações não deram resultado. Então, irmãos, muitas vezes é assim, nós comportamos desta maneira, nós esquecemos do Mestre, nós esquecemos de Jesus e só nos lembramos mesmo quando dá um nó na nossa garganta e quando não temos solução para os problemas que nos afligem. Mas não importa, Jesus não censurou Jairo por ir procurá-lo apenas naquelas horas complicadas que ele não via mais solução. Conheço gente também que é assim, não dá bola para Jesus, mas quando a vida aperta o nó na garganta, essas pessoas procuram Jesus. Mas não faz mal, o importante é que você procure Jesus. Então, coloque você também como fez Jairo. Entrega os seus problemas nas mãos de Jesus. É o que o salmista diz em Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O momento difícil é esse, é entregar, o mais Ele fará. Nós queremos, às vezes, resolver tudo. Então, Jairo fez isso. Com certeza ele conhecia os livros da lei, os salmos e talvez até esse salmos aqui. Muito bem, em segundo lugar, o que nós temos? Que podemos extrair desse texto? É a simpatia do nosso Salvador. Simpatia do nosso Salvador. Simpatia não no sentido de ficar rindo para todo mundo, não é isso. Mas simpatia no sentido literal, estar sofrendo junto. Jesus, irmãos, ele se condoeu com a situação daquele homem, a sua aflição, daquele pai. E qual é o pai que não estaria aflito, vendo a sua única filha, 12 anos, ela morre. E quem não entra em parafuso? Quem não entra em parafuso? Mas Jairo não preferiu entrar em parafuso, nem entrar em desespero, mas preferiu correr em direção daquele rabino, que eles diziam dizer dele, ouviu falar que ele curava muitos doentes, muita gente. Então, quem sabe, irmãos, Jesus abriu mão da sua programação diária, porque ele estava ensinando. Aqui, lembra que nos textos que nós lemos, no verso 19, diz Jesus levantando-se. Ele estava ensinando a multidão. Então, Jesus se movimentou.
Ele foi, ele ouviu, percebeu a aflição do Jairo, ele viu a sua angústia, e aí ele abriu mão daquele instante, se levantou e foi em direção àquela causa. Ele foi em direção daquela causa. Jesus abriu mão da sua agenda para ajudar Jairo, porque Jesus sabia que não há agenda mais importante do que a do necessitado. Nenhum item, irmãos, na nossa agenda deveria ser mais importante que o quê? A necessidade das pessoas. Nós precisamos despertar para isso, irmãos. Estamos fazendo uma coisa muito boa, muito agradável ao nosso Deus, diante de Deus, mas de repente somos convidados a prestar socorro a alguém. Então esse convite é prioritário. E Jesus sabia disso. Esse convite precisa receber de nós a primazia. Mesmo que interrompamos aquilo que estamos fazendo e fazemos certas coisas corretas. Precisamos atender às carências. E a carência é o quê? A carência é urgência. É urgência. Prioridade. Há ocasiões que protelar é pecado. Nós precisamos aprender isso com Jesus. Muitas vezes nós ficamos presos demais aos compromissos do nosso cotidiano e também a da igreja. Nos lembra a figura triste do sacerdote e do levita, lembra? Daquele levita que passaram perto de um homem com o corpo estendido no chão, caído, à beira da estrada. Para eles tinham as suas atenções, eles tinham seus compromissos inadiáveis. Eles deixaram aquele homem ali e passaram de lado e foram embora. É triste, irmãos. Um sacerdote que sabia de cor e salteado as leis do Senhor, os versículos da lei. O levita que passou também ali, o levita também trabalhava na casa do Senhor. Ele dava aula de canto, ele ensinava na escola dominical, ele tocava instrumentos, ele era religioso, era um profissional da religião. No entanto, passaram de lado. Não deram a mínima para ele. Nada, não atenderam. Porque o que eles tinham em mente, achavam que era muito mais importante. Irmãos, quando vamos fazer o certo? Quando vamos aprender isso? Jesus fez diferente, não é? Jesus fez muito diferente. Jesus está ensinando e ele de repente é interrompido no seu ensino. Alguém tem uma necessidade, o homem chega a ele no verso 18, que é o chefe da sinagoga Jairo. Ele falou chorando com o coração despedaçado diante de Jesus, angustiado, os olhos cheios de lágrimas. E Jesus se condoeu da situação daquele homem, daquele pai. E aí Jesus, então, vai à casa dele. E ao caminho, você sabe da história, né? Uma mulher que sofria de uma hemorragia e fazia quanto tempo, lembra? Exatamente a idade da menina. Aquela mulher sofria de hemorragia 12 anos. 12 anos. E Jairo está ali, do lado dele, diante daquela multidão. E a mulher ainda para Jesus. Jesus conversa com aquela mulher. E eu acho que Jairo fica aflito, né? Senhor, né, vamos lá, vamos embora, essa multidão não anda. Vamos, gente, vamos para casa, o tempo não pode esperar. Imagina a aflição daquele pai. Está difícil. Então essa multidão que anda mais devagar que tartaruga, o empregado de Jesus, de Jairo, chega e diz em Marcos, o texto relata em Marcos que ele aproxima e diz que não adianta mais, porque a menina morreu. A menina está morta. Ou seja, encerrou o caso. Não há mais o que fazer. Jesus pode voltar aonde estava, porque acabou a esperança. Mas para Jesus, irmãos, não. A esperança sim, sempre a esperança. Para Jesus nunca morreu e acabou.
nunca morreu e acabou. Ele disse: não temas, crê somente. Então, irmãos, só Jesus tem o poder sobre a morte. Só Jesus humilha a morte, derrota a morte, pois só Ele tem esse poder para humilhá-la, para sempre. Ele que ressuscitou fazendo isso. Então, irmãos, ninguém pode fugir da realidade da morte, não é assim? A morte alcança qualquer idade e precisa estar pronto para enfrentá-la, para partir. E eu pergunto, você está pronto para partir? Se a morte, bater à sua porta, como estás com o teu Deus? Para alguns, talvez, a morte chega essa semana. Epa, peraí, presbítero, vira essa boca para lá. Né? Meus irmãos, não sei porquê, se você é um crente, uma crente, fiel a Deus, não precisa temer. Não precisa ter medo. Se a morte vier para mim, por exemplo, essa semana, olha, domingo que vem, sabe onde eu estou? Estarei lá em cima. Lá em cima. Ao invés de aqui embaixo, eu estarei lá em cima. Irmãos, crente nenhum deve temer a morte, porque Jesus tem remédio contra ela. Jesus humilha a morte. E em terceiro e último lugar, que nós podemos também extrair desse texto, irmãos, é a surpresa da solução de Jesus. A surpresa da solução de Jesus. Jesus chega à casa de Jairo, ele consegue se desgrudar da multidão. A mulher que foi curada maravilhosamente da hemorragia vai para casa, rindo à toa, e ele vai para a residência do Jairo. É isso que conta-nos o texto. E quando chega na casa do Jairo, o que ele encontra? Ele encontra um maior alvoroço. Um maior alvoroço, isso está na versão da linguagem de hoje. Olha aí o que o verso 23 nos conta. E tendo Jesus chegado à casa do chefe, do Jairo, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, na linguagem de hoje é confusão. Jesus enfrentou essa cena, posso imaginar, né? Numa vila certamente menor, todo mundo sabendo, a menina morreu e já foram para lá os musicistas, e aquela confusão intensa, era gente tocando flauta de um lado, de um outro lado as carpideiras. Carpideiras você sabe, as carpideiras é uma profissão feminina, cuja função consiste em chorar para um defunto alheio. Então, às vezes você vê que esses filmes assim orientais, em muitos lugares, tem lá as pessoas, as mulheres chorando, desesperadas, gritando, mexendo com os cabelos, são contratadas. Se você não sabe, por exemplo, no velório do Clodovil, foi contratada, tem uma brasileira muito boa nisso, também na da Diana, a princesa Diana, também ela foi lá, e ainda até hoje ainda tem essa função. Então eram contratados para chorar o tempo todo, né? Dentro do contrato, que fosse necessário, dramatizando aquela situação. Nem os parentes choravam mais que ela. Então, a primeira ação de Jesus, então, sabe qual foi? Ele fez o quê? Dispersar aquela confusão que nós lemos aqui. Dispersou os músicos, olha, vocês vão tocar, pode tocar em outro lugar, aí tem lugar para vocês, ó, choradeiras, pode parar, não precisa chorar mais não, deixa comigo, né? E foi assim, e tirou todo mundo do ambiente. Aí que acontece? Todo mundo ficou olhando para Jesus, para o que ele ia dizer, tá certo? Com que autoridade ele chegou? Aí Jesus diz assim, não precisa desse alvoroço todo, porque a menina está dormindo. Pronto, aí pronto. Aquilo que era um espetáculo fúnebre, se tornou um espetáculo cômico. Começaram a rir. O verso 24, 25 diz aqui, olha, retirai-vos porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus,
tomou a menina pela mão e ela se levantou. Ela se levantou. Ele falou que ela estava dormindo. Ele está falando que ela está dormindo. Ele não entende nada da vida. Olha só o que ele está falando aí. Não é? Não entende nada. Claro que a moça morreu, a menina morreu. E ele diz que está dormindo. Gente, que isso? Caçoavam dele, zombavam dele, riam-se dele. Nos outros evangelhos, irmãos, dizem que ele entrou com 3 discípulos. Mateus não cita, mas os outros citam. Ele entrou também o pai da criança, a mãe e Jesus. E o próprio Jesus. Então, 6 pessoas entraram no ambiente onde estava a menina, no quarto, morta. E no outro evangelho também Jesus disse: menina, levanta-te. Menina, levanta-te. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. Já pensou? Alguém chega para o morto e diz a ele: ô Geraldo, levante-se, vamos. Eu te digo. Das duas uma. Ou você tem muita bala na agulha, tem muito poder sobre a morte, ou você, para dizer para a pessoa, vamos, levanta, ou o sujeito está o quê? Delirando. Como você se dirige ao morto? Pode acionar a ambulância, o sujeito, para ser internado. Não tem o menor sentido. E Jesus, irmãos, chega e fala à morta e diz: menina, levanta. E imediatamente a menina levantou. Diz a palavra de Deus. No verso 25 e 26, mas afastando-se o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Então, irmãos, o primeiro ato de Jesus foi desfazer todo aquele cenário, aquela choradeira, e com apenas uma palavra: levanta. Despertou a menina. Voltou à vida. Sem flauta, sem carpideiras, sem mágica alguma, Jesus cura aquela menina e acabou a história. A vida continua para aquela criança. Nos outros evangelhos, diz até aos pais: olha, dá comida a ela. Foram lá, pegaram comida e ela comeu, né? E a menina que ia ser levada ao cemitério, ia ser sepultada, ia ter seu registro de passagem por este mundo em um lápide. Jesus desfez tudo aquilo. Tudo isso. Irmãos, precisamos reconhecer que Jesus, quando chega em algum lugar, ele muda completamente a nossa história. Fiz assim comigo, quando ele entrou na minha vida. Se você é um salvo, uma salva, Jesus também fez isso na sua vida. Ele cruzou a história e mudou. E para melhor. Não é nada fácil um pai perder uma filha, uma menina. Principalmente quando se trata de uma criança. Mas quando a vida colocar isso no seu prato, se a vida lhe servir esse prato indigesto, meu irmão, minha irmã, não se desespere. Entregue a Ele a sua dor, a sua angústia, que Ele irá administrar as suas emoções. Ele sempre tem o melhor para nós. Qual é a aplicação? A aplicação é esta. Podemos aprender com John Wesley,
pastor inglês, que disse: o mundo espera o melhor, mas só o Senhor oferece a melhor esperança. Amém. Amém.